Estamos hoje aqui dentro do armário da Tiane para gravar de dentro do armário. Não da Tiane, só de dentro do armário mesmo. Da última vez a gente conversou um pouquinho sobre arte. Eu acho que foi super legal, porque a gente falou de Yu Yu Hakusho, a gente falou de Fora Temer, a gente falou de... Daí a gente falou também um pouco sobre a importância do investimento. Sim, falamos de leis, incentivo um pouquinho, muito rapidamente. Mas é porque já, a gente já tava 2 horas, né? Então... Eventualmente tinha que dar uma Se for segurada. deixar, a gente só vai falar sobre política, né? Ainda mais agora, nesse momento. Né? Então, Agora, melhor deixa quieto. Preguiça! Enfim. Mas foi bem legal, acho que foi tipo, super produtivo, assim. Conversamos bastante, aprendemos muito um sobre o outro. Claro. E novamente vamos nos apresentar, porque, né, a menos que você seja um fã ávido, já está assistindo o 2º episódio, porque, Tcharam! sabe, você tá assim ávido, já assistiu tudo que vocês já fizeram. 2, né? Oi. Esse é o segundo 2 agora, coisas. né? Então você já assistiu o anterior. Ou ouviu, desculpa, não sei como é que vocês chamam de podcast. Você assiste ou ouve? Eu assisto. Enfim. Com os olhos do ouvido. Né? Quem Ok. nunca? Ok, vamos deixar. Se Mas apresenta. vamos apresentar. Eu sou o João Henrique, eu sou um cientista? Cientólogo. Um cientologista? Eu não sei, eu sou biólogo, eu sou formado em biologia e é isso aí. A Tiane. Eu sou Tiane, eu sou formada em artes cênicas, sou uma arteira. Arteira. Olha ela, como faz arte essa menina. Uma artança. E como no primeiro episódio a gente falou assim da área de expertise de Tiane Antunes, hoje a gente vai falar da minha área de expertise. Acho que é, né? A gente tá no caminho pra isso, né? A gente vai falar de ciência. E acho que talvez seja esse nosso novo tipinho de podcast. Uma semana a gente fala sobre alguma coisa relacionada com arte e conhecimentos artísticos. E na semana seguinte a gente fala sobre ciências e conhecimentos científicos. Só que, por exemplo, agora a gente vai falar mais geralzão mesmo, sabe? Que nem a gente fez com arte. Eu acho que é melhor, né? A gente vai seguindo assim. E surge um tema, a gente manda um tema. A gente vai lá e E você que tá ouvindo, quer mandar um tema pra gente? Então, se você quiser falar Manda com a sua gente. perguntinha, caixa postal. Mande sua carta para a Caixa Postal 1348 Curitiba. Não manda. Eu nem sei se é essa Caixa Postal. Né, Eu não sei por nem se é favor. assim que funciona a Caixa Postal. Não tenho a menor ideia. Eu também não faço Mas ideia, eu vou acho dizer chique. que assim que a gente tiver vários fãs, A gente vai ter. a gente vai ter. E vai mostrar aqui os recebidos. Exato. Oi, meninas, tudo bom? Hoje a gente recebeu essa cartinha aqui da Flaviana, tá? A Flaviana diz, ela é de Maringá. Eu não sei, a gente joga cartas para cima e pegar. Sim. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem o meu Twitter. O meu Twitter é ótimo, ele é JAO321. Bem adulto, bem sério, João321 no Twitter. Tinha muito João na época, né? Exato, Imagina, né? daí eu João tive não é que um nome ser fácil. o O meu João nome sempre tá 321. disponível, é incrível. Olha aí. Eu não vou nem passar pra vocês, gente. Muito complicado. Segue o João, fala com ele. Pode mandar uma DM conversa. ali no Twitter, que tá Isso. tudo bem. Talvez no futuro a gente tenha uma página em algum canto aí, só pro podcast. Mas agora, se vocês quiserem comentar de verdade, tem no SoundCloud. Vocês estão ouvindo pelo SoundCloud. E se vocês estiverem vendo pelo YouTube, uau, parabéns. Porque, né, normalmente as pessoas não ficam vendo 1 hora de áudio no YouTube, mas Verdade. a gente tem lá a nossa Mas conta. hoje em dia, com a possibilidade de baixar também coisas do YouTube, Pois acho é. que é mais comum, né? É As verdade. pessoas só ouvirem. Então a gente tem lá, de dentro do armário no YouTube, de dentro do armário, e tá lá. Você pode olhar, pode ver. Pode mandar pergunta. Pode mandar like, perguntas, pode comentários, dislike, é verdade, tamo lá. etc. E se você tá ouvindo do iTunes ou da Apple Podcast, dá uma review pra gente aí. Coloca lá umas estrelas, fala, nossa, eles são muito! Alguma coisa. Exato, eles são incríveis! Maravilhoso. Eles são maravilhosos. Tem voz de gente bonita. Eles têm voz de gente bonita. Meu, eles têm uma voz de gente muito bonita. Por quê? Hello, meninas lindas do Brasil. Está começando mais um de Dentro do Armário. Enfim, vamos falar de ciência. Vamos. O que eu tenho pra dizer sobre ciência? Não, eu tenho uma coisa super legal a dizer sobre ciência, essa é bem real. É falar sobre a minha história com a ciência. Então, eu tava escrevendo aí meu projeto de doutorado
E no projeto de doutorado você não precisa colocar seu currículo, né? Mas eles pedem para você mandar uma carta de apresentação. Aí nessa carta de apresentação é legal você falar o que você já fez na sua vida, que envolva a área acadêmica. Não precisa ser só acadêmico, pode ser também profissional. Mas normalmente eles querem saber. Acadêmica, né? É quase um currículo. É quase um currículo, exato. Mas aí você manda aquela carta de apresentação porque eu gosto muito deste. Por favor, me escolhe. Exato. Esse programa de pós-graduação tem tudo para me preencher como ser humano e me elevar a uma nova categoria, a um doutor que sabe muito de. Sabe Deus lá qual é o programa de pós-graduação que você vai fazer. E normalmente você tá falando super bem do programa, porque assim, se você quer fazer um doutorado, gente, são 5 anos. Você tem que gostar daquilo. Você vai ficar 5 anos fazendo só aquilo. Tem gente que faz em 4, que tá ok. E nos Estados Unidos tem uma galera que faz assim em 10 anos. Fica 1000 anos fazendo. Nossa, eu não sabia que era tanto tempo doutorado. Tipo, não, é de 4 a 6 anos no Brasil, porque é o que tá na lei. Se passar disso, daí dá bad. É que nem você jubila. Você jubila um doutorado, imagina. Nossa. Mas os Estados Unidos não tem necessariamente um tempo limite. É quando você terminar a sua pesquisa. Vai seguindo a vibe. Exato, você vai seguindo a vibe. Então tem uma galera que fica um tempão fazendo, né? E eu acho que em outros lugares do mundo também é assim, sabe? Não é necessariamente limitado. E daí eu tava colocando lá minha carta de apresentação e eu percebi que eu fiz tanta coisa já na minha vida, nessa vida. Sério? Você ficou, deu um orgulhinho. Deu um assim, orgulhinho. Nossa, eu não lembrava. É porque eu sempre fico pensando, ai, nossa, mas eu sou um trash mesmo, né? Um lixinho da pesquisa. Eu acho que todo mundo fica um pouco. Eu posso até trazer uns dados de como a galera que tá em pós-graduação estricto sensu, olha, elas já usando vários jargões. A pós-graduação em estricto sensu é basicamente doutorado e mestrado. Essa galera tem uma taxa de depressão super alta, super se mata, é bem péssimo. É que nem a galera que estuda medicina, assim, sabe? Que tem uma pressão super grande pra atender um objetivo. E daí, quando você tá no meio disso, às vezes você esquece do que você já fez, sabe? O que você fez pra chegar até lá. E eu tava escrevendo essa minha carta de apresentação. E eu decidi usar um modelo. Não é um modelo, é que eu sei que uma artista, inclusive. Olha só. Na verdade, ela não é artista, ela é curadora de galeria de arte. Mas ela também pinta. Ela é uma artista, mas. É que eu não sei se as pessoas. É mais da área, mas de história da arte, assim. Tipo, é mais pensadora. Exato, exatamente. Mais culta. Exatamente. Mais lida que a gente. Né? Porque eu sou curadora de arte. Meu bem. Enfim, quando ela se candidatou para a universidade que ela estudou, eu não lembro qual foi, eu acho que é Duke. Marmaduke. A Duke. Ela fez uma carta da seguinte forma, porque assim, você vai fazer a sua carta de apresentação e você tem que tomar conta. Tão atento. Você tem que se cuidar para não parecer muito arrogante, né? Porque eu já fiz isso e eu já fiz aquilo, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, porque eu... Tipo, você tem que se achar, mas não pode se achar. Exato. Tipo, você tem que se vender, mas não pode se achar. Com humildade. Exato. Humildade em primeiro lugar. E daí ela... O modo como ela propôs, que ela falou da carta dela, de apresentação, quando ela foi entrar na universidade, foi falando, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. Mas tem várias coisas que eu não fiz. Essas várias coisas que eu não fiz é o que vocês podem me oferecer. E eu achei, tipo, cara, genial. Vou pegar. Nossa, na hora. Já peguei, a primeira coisa que eu falei, cara, vou pegar sim, vou estar utilizando, eu vou estar pegando pra estar passando pro programa. E daí quando eu tava estudando, quando eu tava escrevendo, eu percebi que tinha várias coisas que eu já tinha feito. Antes de eu entrar na universidade, eu queria muito ser geneticista. Eu queria muito trabalhar com genética. Quando eu tinha 14 anos de idade, assim. Nossa, quem com 14 anos de idade fala, eu quero ser geneticista? Eu queria especificamente trabalhar com animais transgêneros. Transgênero não, é... Transgênicos. Transgênicos, sim. Eu queria trabalhar com o desenvolvimento de transgenia em animais. Porque eu achava legal. E eu não tinha muito conceitos técnicos de como funcionava. Eu tinha os conceitos básicos que a gente podia procurar, mas assim, muito além eu não sabia. Eu sabia que, por exemplo, existiam pesquisas para a produção de moléculas
que não era daquele animal por aquele animal, eu pensei, isso é um tipo de coisa legal. Hoje em dia você consegue, por exemplo, tem pesquisas de produção de proteína de teia de aranha em leite de cabra. Então, Nossa! é porque a teia de aranha, ela é um dos materiais mais resistentes que existem. Então, ela é bem fina, ela resiste a uma quantidade de força muito alta. Então, seria, por exemplo, um substituto para cabos de aço. Só que assim, você precisa... Mas aí faz da proteína do leite de cabra? Exato, só que assim, você ia ter que ter 10 bilhões de aranha para poder fazer teia, Sim. para você pegar e deixar ela densa o suficiente para ter a força de um cabo de aço por causa do tamanho mesmo. Um bicho que produz muita coisa é, por exemplo, vaca. Aliás, mamíferos, de modo geral, produzem bastante leite. Sim. Tanto é que a gente tem uma indústria de leite gigantesca no mundo. Sim. O que eles propõem é que, não precisa ser de cabra, pode ser de vaca também, que você cria uma vaca que ela tenha a capacidade de produzir teia de aranha dentro do leite dela. Sim. Você cria a vaca pra ela produzir a teia de aranha? Uhum. Meu Deus! Daí quando você tirar, vai sair leite, não vai sair uma teia de aranha. Vaca-aranha, vaca-aranha. E tá lá voando pela cidade a vaca na teta dela. Eu imaginei o cara lá tirando leite, ó. Então, não é isso. Vai sair leite, só que esse leite ele é rico em proteínas de teia de aranha. E daí você faz o processo de modificação para poder extrair essa proteína para você poder utilizar, para você poder estar utilizando, para você poder usar como uma forma, sabe lá como você vai utilizar. Por exemplo, se você quer fazer uma corda muito forte. Agora tem vários exemplos, viu? Porque quando tá falando de ciência, tudo bem, né? Falar, esse é efeito prático da ciência. Moça, aí ficou complicado, né? Não, ele tem vários motivos para você ter materiais mais resistentes. Os quais eu não consigo citar agora. Mas são vários. Mas são vários. O que me vem à cabeça mais próximo é para construção civil. Sim, porque você vai ter um material muito mais leve e que é mais resistente. Então você diminui o peso das coisas, no entanto, mantendo a resistência. É mais fácil para poder transportar, é mais fácil para poder transportar. É mais fácil poder transportar. E também causa menos impacto. Não ambiental também, porque é renovável aquele recurso. Uma vaca. Assim, tem toda a questão de o animal. A parte humanitária, digamos assim? De o bem-estar animal. Isso. A pessoa tá aqui fazendo uns gestos loucos. Halloween, gente. Tipo, parece o quê? De manipulação? É que eu tava tentando pensar em bem-estar animal. Então, tem toda essa questão de bem-estar animal que, assim, tá, se você vai produzir quadrilhões de vacas para poder produzir para a indústria da construção, realmente vai ter um monte. Mas vacas são renováveis. Não são um recurso finito. Não é que nem, por exemplo, não é como ferro. Porque se você quer ferro, você precisa minerar ferro. Então você tem que ter uma montanha que tem minério de ferro, daí você tira aquele minério de ferro, processa o minério de ferro. Depois disso, você não vai usar de novo. Existem processos de reciclagem, claro, super existem. Mas, né? Um dia vai acabar. Um dia vai acabar, exato. Talvez daqui milhões, milhares de milhões de anos. Sim, porque ferro eu acredito que seja o elemento mais abundante na Terra, na crosta terrestre. Ferro e oxigênio. Só que o oxigênio não conta, porque normalmente o oxigênio é ligado com outro elemento. Por exemplo, a areia. A areia é óxido de silício, é sílica. Então, tem oxigênio, que é silício e oxigênio. É a mesma coisa de um monte de óxido de ferro, porque tem oxigênio em tudo. Se você tirar o oxigênio, que, né, como eu disse, sempre está em reação, o que mais tem é ferro. Se você se lembrar dessas aulas de geografia e ciência... não lembra, né? Mas não lembra. Então, daí você tem o que tem no núcleo da Terra. Isso eu lembro. Então, Eu lembro desse desenho. Exato. Nesse desenho você tem, por exemplo... NIF. Que é níquel e ferro. Então você tem tem bastante níquel e bastante ferro. Exato, exatamente. Então ferro é super abundante. Então se a gente tá falando que é ferro que vai acabar, talvez não acabe tão cedo, porque tem bastante. E daí por isso a gente tá fazendo vacas modificadas. Exato. Então, por exemplo, vacas modificadas, elas são capazes de produzir algo que, ok, tem aquela vaca lá. Essa vaca morreu?
a gente tem outra vaca. Entendi. E tá tudo bem. Essa vaca é alimentada com coisas que a gente pode produzir e a energia que a gente produz vem do sol. Não, olha hippie, né? Meu Deus, Tipo, a energia vem do olha. sol. Mas é verdade, tudo, 100% do que a gente come que é nutritivo, tem sua energia arraigada, pegada, tipo, produzida através do sol. Porque a base de toda alimentação é a fotossíntese. Seja de alguma coisa marítima, né? Seja a partir de algas, ou seja a partir de coisas terrestres, seja a partir de plantas. Talvez a pessoa não... Eu e Tiane somos vegetarianos, tá? bom. Carne é crime, sangue... Mas pode modificar a vaca. Mas se derrete, tá tudo bom. Enfim, então a pessoa, por exemplo, a gente não come carne, mas se a pessoa fala, tá, mas eu como carne, eu só como carne, e aí vem do sol também? Vem do sol. Por que a vaca come? Ou às vezes você come carne. Eu não como carne vermelha, eu como carne branca. Tá, o que o peixe come? O que o frango come? Ele come o quê? Come pedra? Não é. Ele come algum tipo de alimento vegetal. E o alimento de origem vegetal, ele cresce quando tem sol. Então, tudo que é produzido vem do sol. Porque onde a gente chegou aqui? Você estava escrevendo tua... Nossa! Mas deixa eu te perguntar Muito uma coisa. longe. Essa modificação das vacas é na hora de... Como é que faz isso aí? Tem vários... Menina, tem vários modos de fazer. Vários Faça em modos. casa. Do it yourself. Você pega aqui, ó, esse pozinho, Hoje joga eu na vou, água meninas, você pega aqui esse embrião de vaca. Você pode encontrar em qualquer loja de embrião de vaca. Tá? Vários. Aqui em Curitiba a gente vai vários. deixar. Aqui em Curitiba a gente vai deixar os links aqui embaixo no doobly-doo, tá? Não, tem pelo menos 2 modos que eu consigo pensar como pode ser feito. Um deles realmente é fazendo uma modificação no embrião. No embrião que já existe, você bombardeia ele com partículas de ouro que tem a sequência genética para a produção dessa proteína. Assim, aí vamos no básico. Ai, olha ela, toda professora. Então, existe o dogma central da genética. O que é o dogma central? Você está se perguntando, nossa, mas o que seria o dogma central da genética? O dogma central da genética nada mais é do que o processo entre pegar o DNA, que vai ser passado para RNA, e em seguida para uma proteína. Esse é o dogma central. E como funciona? DNA e RNA são o mesmo tipo de molécula, são ácidos nucleicos. Porque, né? DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA é ácido ribonucleico. Por que você faz isso dançando? Eu não sei, eu acho que... Entendi. Eu achei que você tinha decorado, sabe? Tipo, quando a gente decora pra vestibular, com a musiquinha. Não, enfim, ambos são ácidos ribonucleicos. Então é mais ou menos o mesmo tipo de molécula. O DNA, ele tem muita informação. Então, vamos supor que você tem um genoma. Isso aqui quer dizer né? Genomas são todos os genes de um... Todos os genes não, toda a sequência genética de um organismo. Então você tem aquele genoma e ele tem 20 mil genes. Então você não precisa ler todos os genes para poder fazer uma proteína. Vamos dizer, colágeno, né? Que faz bem pra pele. Né, então, faz isso ficar elástico. Assim, sabe quando você puxa e a pele volta? Na hora. Colágeno. Teste de juventude. Teste de juventude. Daí a pessoa assim, né? Tá 30 anos, puxa assim. Fica lá pendurada. Enfim, se você quiser produzir colágeno, você não vai ler os 20 mil genes. Você só precisa daquela partezinha que é o colágeno. Então, o que a célula vai fazer? Ela vai pegar aquele DNA e vai transcrever ele, vai escrever de novo, só que em vez de escrever em DNA, vai escrever em RNA. Esse RNA que vai estar escrito vai ser só a partinha que está escrito colágeno. É a receita de como produzir colágeno. Aí a célula vai falar, só produzir isso. Aí vai acoplar um ribossomo e ele vai falar, nossa, aqui precisa desse aminoácido. Aí vai pro lado, aqui precisa desse. É uma receitinha de bolo de colágeno. Aí você vai pegar e vai colocando lá. Você nasce, célula, é sucesso. Você tá fazendo isso o tempo inteiro. Agora? Tô fazendo Tá fazendo. Nossa, as células são super independentes. Elas são... não preciso nem falar. Elas já vai lá e faz. Adorei, super proativas. Maravilhosas, né? Mas é isso, elas vão fazendo e vão criando uma proteína. Essa proteína normalmente tem um objetivo, tem uma função. Por exemplo, o colágeno, ele tem uma função estrutural, que é, por exemplo, dar elasticidade à pele. É uma das
das funções que a gente tem. E tem várias outras proteínas. Por exemplo, proteínas que estão relacionadas com a produção de teia de aranha. Que é onde a gente quer chegar, né? Quer As chegar. vacas modificadas. Então, pra você fazer isso, uma vaca, ela produz teia de aranha, Tiane? Não produz. Exato. Por que ela não produz? Porque ela não é uma aranha. Olha aí. Só por isso. Basicamente. Se ela fosse uma aranha, provavelmente. Ela produziria. Exato. Então, a vaca ela não produz. Ela não produz por quê? Porque a célula dela não tem a receitinha de teia de aranha. Sim. No DNA dela não tá escrito, é assim que produz teia de aranha. É assim que produz essa proteína. Mas aí você falou, cara, mas tem como eu ensinar uma célula a produzir? Tem. Você pode ensinar da seguinte forma. Você pode pegar lá o genoma da vaca, que é a sequência genética da vaca, e falar, essa região aqui, ó, vai ser transcrita e traduzida. E vão passar por esse processo. Aí você joga, enfia, ali, ó, pá! No meio ali, a receita do gene da teia de aranha. Gente. Só que daí você vai ter que tomar cuidado para o local onde isso vai ser feito. Sim. Em plantas isso é feito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo milho que você come, quase todo, gente, não precisa entrar em crise nervosa, tudo bem. Mas quase todo milho que se come e toda soja que se come no Brasil é transgênico. A transgenia deles é normalmente, por exemplo, produção de glifosato. Glifosato, olha aí, olha, muito, muito cientista. Glifosato é um negócio que dá câncer. É um agrotóxico. Basicamente. Não é um negócio da câncer, ele é um agrotóxico. E normalmente você jogaria glifosato assim nas coisas, nas plantas. Mas aí você faz a própria planta produzir. Daí você faz a própria planta produzir. Bem espertinhos. A questão é, a planta foi desenhada, foi designed. Oh my god! Ela foi planejada para produzir glifosato principalmente nas folhas, que é onde elas são atacadas. E se elas são atacadas nas folhas, se as folhas produzem glifosato, ela não vai ser mais atacada nas folhas. Então quer dizer que as sementes não vão ter glifosato, que é o que a gente come. Que é, por exemplo, a soja. Até aí, parece incrível, mas isso é sempre feito com plantas, é normal, porque só aquela região do genoma, aquela região específica, só é transcrita e só é traduzida na folha. Então, quando a planta é colocada e testada, é claro, tem muito teste no meio, né? Não é? Você chega lá, coloca charalhada Leus, tá de primeira deu boa. Nunca mais vai ter problemas. Exato, você vai testando até você ter certeza. Muitas vezes é teste e erro mesmo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Você tem uma ideia que, essa região do genoma só traduz coisa de folha. Então só vai traduzir coisa de folha. Às vezes não dá certo. Às vezes a raiz está produzindo, ou então às vezes a planta nenhum canto tá produzindo glifosato, é a mesma coisa com a vaca. Você teria que fazer com que então, tipo, como o leite é produzido por uma glândula, vem do tecido que inicialmente é ectoderme. Assim, é a mesma coisa que faz a nossa pele. Às vezes estou mentindo, né? Mas eu acho que eu tenho quase certeza. Tô inventando agora. Então, uma das coisas que você poderia fazer é modificar só o tecido ectodermal e implantar no embrião. Então, você já tem um embrião um pouco mais desenvolvido, mas você criou algumas células dessa mesma vaca. Tipo, você pegou lá um espermatozoide e pegou um óvulo, fez uma inseminação artificial e começou a desenvolver o embrião. É claro, a gente não consegue desenvolver um bicho inteiro fora do útero. Do forninho. Do forninho, exatamente. Por enquanto a gente não consegue fazer isso. Dá pra fazer com o tubarão. Aí depois a gente... então você pegou isso e você tira algumas células e modifica só essas células. É claro, você também vai cultivar as células e tal para tudo dar certo. Modifica essas células, vê se deu certo e devolve para o embrião. Mais ou menos isso. E como são células que só vão produzir coisas relacionadas com o tecido dérmico, talvez a vaca comece a suar teia de aranha. Eu não sei. Não, então, tipo, são coisas que podem acontecer. Porque esse tecido, ele, quando está desenvolvendo no animal, ele é responsável por se diferenciar em várias partes do corpo. Por exemplo, a pele ou, por exemplo, as glândulas. Então, tem as glândulas sebáceas, que são as glândulas responsáveis pela produção de alguma parte do suor. Então, talvez, as pessoas estão testaram
E daí foram ver, não tem nada, não tem uma gota de proteína de teia de aranha na vaca. Mas daí eles pegam só no bichinha. Tá lá. E daí eles identificam, tá, tudo bem, deu certo. Foi não pra algum lugar. Foi não pra... foi pro lugar Exato. que a gente queria, Não foi pro mas tá lugar que a ali. gente queria, mas tá ali. Enfim, daí você pega Mas isso aí é na vaca que vai nascer. Que vai não nascer. é na vaca que... Ah, tá. Então, nossa, é um trabalheira, né? É uma Porque trabalheira. eles têm que fazer o negócio, botar no forninho, E daí daí esperar, nasce, daí espera, exato, não sei o quê. e daí testa. Essa é uma das formas de fazer. Mas, por exemplo, outra coisa que pode ser feita... E hoje em dia tem uma coisa assim. Porque, por exemplo, isso que eu falei, você coloca mais ou menos aquela região do gene. Como se fosse fácil. Porque a gente tinha muita dificuldade para garantir que a sequência de DNA que a gente vai colocar ficava no lugar que a gente queria. Sim, Existe uma dificuldade muito grande, tanto é que parte disso é o que eu falei mesmo de bombardear com partículas de ouro. Você pegava a célula e literalmente atirava na célula. Ouro, um monte de átomos de ouro coberto com o DNA que você quer que seja incorporado. Isso não é particularmente preciso. Sim, né? Mas existem várias outras formas. Uma delas, por exemplo, é você pega um vírus. E o vírus, como funciona um vírus? Ele entra dentro de uma célula e toma conta daquela célula. Então, a célula que o vírus está parasitando, ela começa a produzir as proteínas do vírus. Porque o vírus ele não consegue produzir proteína. Ele não tem maquinaria para isso. Então, ele tem um livro. Ele só não sabe ler. Mas sabe quem sabe ler? A célula. Então, ele vai lá, entra na célula, se encaixa na célula e joga o DNA dele lá para dentro. Lê aí. E daí a célula lê e começa a produzir a proteína do vírus. Então, o que também era feito? Você criava um vírus cujas proteínas, criava um vírus cujo DNA ou RNA, dependendo do vírus, continha a sequência do que você quer produzir. Caraca, E infectava uma célula. Essa célula infectada começava a produzir, teoricamente, deveria começar a produzir aquela proteína. Mas ainda assim, novamente, não é específico para o lugar. Porque você poderia fazer com uma célula embrionária, ou poderia, por exemplo, infectar uma vaca velha. A vaca velha. A vaca velha. Só que, assim, muito menos efetivo. Normalmente isso é muito usado para bactéria. Por exemplo, você quer que uma bactéria comece a produzir uma certa molécula, isso é uma das formas. No entanto, atualmente, nos últimos anos, tem uma proteína chamada CRISPR-Cas9, CRISPR, CRISPR, barra CAS9, CRISPR-Cas9. Maravilhosa! Maravilhosa! Você pode escolher o local do genoma que você quer colocar aquele DNA. Isso facilita bastante nesses processos. Mas isso é uma proteína que fizeram agora? Ou ela Então, ela já existia e descobriram que ela é capaz de fazer isso. E isso, a quantidade de pesquisa feita com CRISPR-Cas9 no último ano foi para... Porque ela é maravilhosa. Porque ela é maravilhosa. Faz tudo que Exatamente, ela faz tudo que a gente precisa. Então essa é uma das formas que você tem para garantir que vai ter aquele DNA naquela parte específica do genoma. E daí você testa e coloca e vê se a vaca produz. Uma outra forma é aquilo que eu falei, que você pode infectar uma célula da vaca adulta, né? Você pega lá ela. Não necessariamente funciona. Isso são tudo, por exemplo, hipóteses que devem ser testadas. Né? Você infectaria uma célula mamária da glândula mamária da vaca com um vírus que é capaz que tem exato, que tem dentro dele a proteína de teia de aranha. E daí a vaca, teoricamente, deveria produzir o teia de aranha junto com o leite dela. Porque daí você coloca essa coisa de proteína de aranha na mesma região em que a vaca precisa traduzir para produzir o leite. Sabe? Então, por exemplo, tem uma região que produz alguma proteína de leite de vaca específica e tem nessa região todas as proteínas ali são para leite de vaca. Cara, coloca um gene naquela região e torce para o melhor. Caramba, e eles já estão fazendo isso? Já fizeram sim, isso? Sim, tá rolando. Então, mas isso foi o que eu mais queria quando eu tinha 14 anos de idade, era a minha pira maior, cara. Não necessariamente as vacas produzirem teia de aranha, mas eu queria trabalhar nessa área de animais. Não é que eu trabalho hoje, né? Meus sonhos foram quebrados.
Aham. Chorinho. Esse chorinho. Enfim. E daí, enfim, eu só quero contar mais uma coisa que dá pra fazer. Da vaca? Da vaca ainda. Conta. É que, sim, uma das coisas que podem ser feitas é algo chamado de vacina de DNA. Vacina de DNA é quando você faz o corpo do animal começar a produzir uma proteína que não produzia antes, normalmente anticorpos. Ao invés de você fazer a vacina normal, que a gente aprendeu na escola também, você coloca ali o vírus não funcionando, ou então a bactéria não funcionando, ou então a bactéria é morta, ou só um pedaço da bactéria do vírus, e daí tem várias outras coisas no meio, mas enfim, não é assim. Você coloca no animal células capazes de produzir, tipo, vírus que vão invadir a célula e fazer ele começar a produzir anticorpo para aquela doença específica. Várias vacinas de cachorro e gato já são assim. Para humanos não, porque aconteceu um acidente aí durante tipo, houve a morte de Muita algumas treta. crianças. E daí nunca mais foi aprovado a pesquisa, experimento com humano em vacinas de DNA. Mas é importante. Eu acredito que seja a única forma, por exemplo, da gente conseguir criar uma vacina para HIV, que é um vírus que a gente tem, mas depois a gente entra nesse assunto. Sim, não, porque assunto de ciência ele é interminável. Não, nossa, a gente começou falando da sua carta e a gente até agora eu não comecei a falar da carta. Não, só das vacas, só das... falar das vacas, né? Mas é verdade, sabe? Quem gosta de ciência, tipo, eu amo. Sim, não, eu acho incrível essas curiosidades. Eu sou um poço interminável de cultura inútil, assim, sabe? Tipo, esse conhecimento não serve pra nada, é só o que eu sei. Enfim, quando eu era criança eu queria ser geneticista. Mas eu consigo. Mas aí, e eu gostava de ler bastante sobre isso, tanto é que antes de entrar na universidade, antes até de fazer vestibular quando eu tinha 15 anos, ou 16, eu não lembro, eu li alguns livros de um geneticista que morava em Curitibano. Você leu um livro de um geneticista? 3 livros. Meu Deus do céu! De um geneticista chamado Newton Ferreira Maia. Que ele é daqui ele não é de Curitiba, mas ele fez toda a sua pesquisa aqui. Inclusive o Parque da Ciência chama o Parque da Ciência de Curitiba chama Parque da Ciência Newton Freire Maia. Ele é um dos pais da genética do Brasil e ele que basicamente fundou o Departamento de Genética da Federal. Hoje todo mundo que faz mestrado na Federal meio que é descendente do Freire Maia. Não descendente filho, mas pupilos é discípulo do discípulo do discípulo. A mulher dele... Ai, gente... Ok. Então, a Erundina Freire Maia, ela ainda tá lá, eu não sei se ela ainda orienta pessoas, mas muita gente foi orientado por ela, e daí quem foi orientado por ela só está orientando pessoas, e as pessoas que foram orientadas por as pessoas que estão orientando. Então, e eu falei, nossa, que legal, eu quero conhecer mais sobre a vida desse homem. Aí, eu não sei muito mais sobre a vida dele, mas eu li 3 livros básicos de genética que ele escreveu, quando eu estava, no segundo ou terceiro ano do ensino médio. E eu falei, que legal, eu quero... Você não tinha vida social, né, João? Não. Com certeza. E eu falei, sofria bullying. Enfim, vamos entrar nesses assuntos dolorosos. Enfim, daí eu achei super legal, falei, cara, incrível. E fui vivendo minha vida lá, e falei, cara, genética. Entrei na universidade, comecei a estudar biologia. Comecei a estudar biologia, e você pensou, você vai entrar no laboratório de genética, né? Porque, né? Sim, era o que você queria. Fui fazer biologia só pra isso. Exato, não. Eu entrei no laboratório de paleontologia. De quê? Paleontologia. E daí eu escrevi um artigo junto com o professor doutor Eliseu Vieira Dias sobre um dente de um mamute, na verdade mastodonte, que foi encontrado entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Então a gente pegou, era só um dente, né, cara, um dente gigante, mas era só um dente. Você viu o dente? Você pegou o dente? Sim. E ele era imenso. Mas não precisava ver, sabe? Com foto, tudo que a gente fez na pesquisa, tendo fotos, a gente conseguiria chegar na conclusão que a gente chegou. Aí a gente viu, pegou esse dente aí, todo bonitoso, todo bonito, e começou a estudar ele. E foi bem interessante, foi meu primeiro contato com produção de ciência, de verdade. Cara, eu achei incrível, porque o Eliseu...
Ele é incrível, ele é um pesquisador maravilhoso. Eu acho que hoje ele dá aula na UniOeste. Ele, inclusive, já descreveu uma espécie nova de peixe fóssil. Caraca! Aham. Ele sabe tudo, assim. Ele é um Ele dos... sabe tudo do mundo inteiro. Na época, ele era um dos únicos 2 paleontologistas do Brasil especializado em Devoniano Superior. Olha aí, eu todo falando nome, E a gente super sabe o que é, né, gente? É que era basicamente focado na transição entre... Não na transição, mas um dos eventos muito grandes que aconteceram é a saída dos animais acordados, né, dos animais vertebrados do mar. Então você tinha os animais que eram peixes e meio... não eram Mas ainda anfíbios, mas sabe? Então, tipo, talvez Sim. peixes que andavam na terra, Uhum. algo parecido com isso. E na época ele estava escrevendo um capítulo de um livro e eu super acompanhei esse processo. E eu lembro que em 2009, acho que foi em 2009 ou 2008, que foi publicado um artigo que foi capa da Nature. Gente, a Nature é tipo assim, a Vogue da ciência. Aham, meu, se você saiu na Nature. Muitas polêmicas, muitos dramas. A Nature e a Science são as 2 grandes revistas assim, que todo mundo quer ter, todo mundo quer ser capa. Sou capa da Vogue, sou capa da Nature. Não era um artigo do Eliseu, mas foi quando eles descobriram um fóssil chamado Tiktaalik rosé, eu acho que no permafrost da Rússia ou do Canadá, mas foi eu acho que foi na Rússia, talvez Suécia. No norte do mundo, onde era bem gelado, eles encontraram um fóssil de Tiktaalik, que seria tipo um link perdido entre a saída do mar e chegada na Terra. Existem vários outros animais nesse espectro, mas esse era um que chamou bastante. Foi super, super importante. O artigo foi publicado naquele ano. Eu tive a oportunidade super legal de ler o artigo assim logo que saiu, porque o Eliseu falou: leia, porque eu vou colocar no livro, né, que é uma descoberta super importante, é super bom. E eu fiquei apaixonado por paleontologia. Eu falei, cara, que incrível. O problema foi que depois o Eliseu foi pra UniOeste. E daí você ficou se sentindo... E aqui em Curitiba, paleontologia só tem na Federal, mas é um pouco mais fechado e tal, assim, daí eu não quis muito me adentrar. não quis muito me adentrar. Mas logo ao fim desse ano, que eu tava trabalhando com paleontologia lá junto ao Eliseu, cara, imagina que legal. Mastodontes. Eu achei super legal, assim, sabe? E uma das coisas que a gente propôs foi que as rotas deles, né, durante... Não a rota que eles faziam todo dia para ir trabalhar, né? Mas quando eles vieram, porque existiu... Ai, gente, eu vou ser muito científico agora. Existiu uma ligação entre a América do Norte e a América do Sul, que através do Istmo do Panamá. Porque eram 2 continentes diferentes. Eles não tinham uma ligação física por terra. A partir da ligação do Istmo do Panamá, houve uma das grandes migrações, que muitos animais que vieram da América do Norte foram para o Sul, e muitos animais da América do Sul foram para o Norte. Cara, isso foi quando, mais ou menos? Ai, amiga, tem tempo. Super científico. Super, eu não lembro. Mas eu vou colocar a voz do Google. Tem, ó. Adoro. Não, eu vou procurar aqui. Aqui também é fácil de achar. Há 2,8 milhões de anos atrás, em média. Enfim, essa grande, foi conhecido como o grande intercâmbio das Américas, né? Sabe, com o intercâmbio você vai namorar na casa da pessoa e volta. Olha, os animais já faziam isso há 2,8 milhões de anos atrás. E você acha que tá arrasando agora. Exatamente. Mas então, daí a gente estudou um pouco a rota. Isso já é estabelecido, então não foi algo que a gente propôs de novo. Que os mastodontes, especialmente do gênero Stegomastodon, a ideia é falar que esse mastodon, sabe? Stegomastodon. Eles se dividiram pelos Andes, porque os Andes são uma barreira geográfica, né? Sim. Então parte foi para a direita, parte foi para a esquerda, parte deles foram para o leste, parte para o oeste e foram descendo. Acredito que depois eles se encontraram no meio do caminho, fizeram um bate-papo. Como é que foi? Assim, também, gente, não levar em consideração que são milhares de anos, né? Não foi uma geração, tipo, eles realmente se encontraram lá, tipo, os primos. Oi, primo, quanto tempo? Não, né? Foram milhares de anos. E no sul, em especial no sul da América,
perto aqui do Brasil, da Argentina, existiam duas espécies diferentes desse mesmo gênero, Stegomastodon. Stegomastodon varinge, que é a espécie brasileira, e Stegomastodon platensis, que é a espécie argentina. A única, talvez possível diferença que eles apresentavam é no dente. Caraca. Que, por sorte, a gente tinha ao dente, eu ia te perguntar isso. Exato. Que a gente, por sorte, tinha um dente. E qual a diferença? Os dentes de mamíferos, de modo geral, têm o que a gente chama de cúspide, que são as partes pontiagudas. Tá. Por exemplo, você pode ver nos seus molares, eles têm mais de uma cúspide. Essa parte é legal. Os dentes de elefante, normalmente, atualmente, eles são como ondinhas assim em cima do dente. É um dente grande que tem várias ondinhas. Exato. Os dentes desses paquidermes antigos não eram assim. Eles tinham cúspides. A diferença entre o Stegomastodon varinge e o Stegomastodon platensis é que nas cúspides tinham pequenas bolinhas no meio. Só isso? Só isso. Eita. E daí a gente colocou, é suficiente para serem duas espécies diferentes? Porque a única coisa que modifica é tudo que foi encontrado no Brasil é de uma espécie, tudo que foi encontrado na Argentina é de outra espécie. É verdade que existia, por exemplo, o Rio da Prata no meio, que também é uma barreira geográfica, e talvez eles não conseguissem cruzar esse rio para poder se produzir. Então, realmente, pode ter havido um processo. Pode ter ocorrido um processo de especiação, são espécies diferentes. Mas a princípio parecia bem humano essa decisão. De tudo para um lado é platensis, tudo para o outro é varinge. E daí a gente propôs que não, na verdade era a mesma espécie. Que as duas espécies eram a mesma. Super polêmicos. Eu não sei no que deu, porque deu sair da área da paleontologia. Mas assim, tem pesquisadores da Federal de hoje que também propuseram a mesma coisa. Então, tamo aí. Tamo aí na briga pra unificar. Pra unificar as espécies. Mastodontes, Stegomastodon aí. Hashtag somos todos um. Mas já foram extintos também, né? Vamos que deu. Enfim, daí depois disso, nos últimos 3 meses desse ano, eu trabalhei no laboratório de genética. E finalmente! Eu trabalhei durante, acho que 3 meses só lá, mas foi super legal, porque eles me ensinaram a fazer várias coisas, como por exemplo a eletroforese. A eletroforese é quando você consegue ver num gel bandas de DNA. Você não consegue ver, nossa, ele lá, mas você pode falar, existe DNA aqui. É isso aqui! Durante todos esses anos eu fiquei estudando isso. Eu aprendi a fazer isso, aprendi a fazer teste de ELISA, que é pra você fazer uma reação entre anticorpo e antígeno. Várias coisinhas assim que eu aprendi, foi super legal. Aprendi a lavar a vidraria. Olha aí! Sério, pode parecer bobo, mas é algo que, por exemplo, eu não sabia. E a galera do Boticário também trabalhava nesse mesmo laboratório, porque o Boticário tinha um laboratório dentro da Universidade Positivo. E o laboratório da Karen era bem na porta da frente, assim. Então, foi uma experiência bem legal. Só que logo depois eu saí e fui pro federal. Mas isso foi quando você estava na faculdade? Foi quando eu estava na faculdade. Enfim, daí depois eu trabalhei com lodo de esgoto. Por que não, né? Por que não, né? Estamos aí na biologia. Tinha bioreatores para produção de metano. E que poderia ser usado como fonte de calor, fonte de energia. Por exemplo, se você quiser fazer um miozinho ali, um miojex, daí você... Mas é claro, era numa escala de um restaurante. Pega todo o resto de comida de restaurante e coloca num bioreator com lodo ativável. Esse lodo ativado, ele vem da Sanepar. Você vai lá na Sanepar, onde eles fazem tratamento de água, e pega lodo e coloca dentro do bioreator, junto com o resto de comida. Você pensa, gostoso? Ok, daí você faz isso e deixa lá reagindo. Um reator, né? Porque precisa ser um reator. Pra reagir. Quantos anos a gente vai estudar pra saber disso? Exato, exatamente. Só que assim, para produzir metano, você tem que estar numa condição anaeróbica. Então, você tem que não ter ar nesses bioreatores. Porque daí você vai forçar a bactéria que está lá no lodo a produzir metano. Ela já normalmente produz metano, é algo natural. Tanto é que quando você vai em estações de tratamento da Sanepar, você vê de vez em quando uma chama.
uns foguinhos saindo assim. Esse foguinho é porque começa a produzir metano e é bom não acumular, né? Porque quando acumula um monte de gás inflamável, como é que acontece? 1, 2, 3 e... BUM! Exato! Então a gente pensou, se o restaurante ele pode produzir o próprio gás, é perfeito, é ultra sustentável. Porque você pega todo o resto de comida, porque tem um monte de rejeito. Claro, é um restaurante, é normal. O que as pessoas jogam fora, ou então cascas de alimento. Sim. Enfim, várias coisas você pode pegar e colocar nesse reator. E como já vai ter lodo, ele vai reagindo e vai produzir gás. Esse gás pode ser então colocado no gás de cozinha. Uau! E você cozinha com esse mesmo gás. Então, o restaurante ele não teria, por exemplo, gasto com gás. Exato. Eu sei que há algumas fábricas da Ambev, eu acho que no Rio de Janeiro... Você estiver falando errado? Ai, me desculpa, Paulo Leman, errei. Paulo Leman é o hashtag dono, CEO. Eu sou humano, me deixa. Mas eu sei que eles têm uns bioreatores imensos e tudo que eles precisam produzir de calor nas fábricas, eles fazem com o gás proveniente desses bioreatores. Então eu fiquei... Eu não lembro se eu fiquei 6 meses ou 1 ano, mas foi uma coisa que, tipo, eu fiz bastante na minha vida. O que era mais legal é que, por exemplo, eu tinha que ir na Sanepar pegar lodo, né, de esgoto. Nossa! Então eu andava, assim, com uns potes de esgoto. Meu Deus! Chegava no Sanepar e as pessoas, chegou esquisito, tá? Pode ir lá, querido. E o que era mais estranho não era nem isso, porque na Sanepar tudo bem, né? Eles estão lá. Vou entender. Agora, quando eu voltava pro laboratório, por exemplo, eu tinha um laboratório de química sanitária, que era pra ver essas coisas. Mas aí se eu quisesse, por exemplo, fazer visualização no microscópio com diferentes tipos de luz, era em outro laboratório. Do lado do laboratório onde eu fazia isso, tinha o laboratório da galera que estava fazendo trabalho com morango. E daí eu tinha aquele cheiro que mistura incrível. Sabe, aquele cheiro gostoso. Porque uma das coisas que a gente tinha que fazer é secar o lodo. E pra secar o lodo você coloca numa estufa. Nossa! Então um cheirinho bem gostoso. E você gostava de trabalhar Nossa. com isso? Não, eu achava super interessante. Mas assim, essa parte especificamente, o cheiro não era muito... Só que como eu trabalhava numa escala pequena, não tinha tanto problema. O que eu não gostava mesmo era andar com os potes de lodo. Porque eu pegava lodo de... busão, com lodo... Aham. Sério? Meu Deus. Porque eu tinha vários lodos que eu tinha que testar pra ver qual que produzia mais metano, qual que era melhor. Então você tinha que trazer vários potes de lodo. Aham. Caramba. E daí ficava aquele cheirinho assim. E isso aí é viável até pra pequena empresa? Pra um restaurante? Eu acredito que sim, sabe? Eu não fui muito mais longe nessa parte específica, porque daí eu fui pra Inglaterra, né? Mas foi quando eu parei. Mas acredito que sim, acredito que seja bem viável. O único problema de um restaurante pequeno é a quantidade de comida de rejeito que ele produz. E se ele reproduz pouco, ele talvez não vai conseguir se suprir tudo. E daí talvez não valha a pena economicamente. Mas eventualmente eu acho que sim. Agora, por exemplo, essas vilas gastronômicas. Que estão super em trend, super trend topics no Twitter. Eles produzem um monte de rejeito. Eles seriam, por exemplo, um ótimo candidato para testar esse tipo de tecnologia, sabe? Colocar para o público final, né? Ou então, por exemplo, um condomínio com 1 bilhão de pessoas. Todo lixo não reciclável, né? Lixo que é lixo orgânico, poderia ser jogado num bioreator e distribuir o gás para o próximo condomínio. Que legal. São coisas que você poderia fazer. Hashtag biologia, hashtag sustentabilidades. Então eu trabalhei com isso e eu trabalhei também num lugar chamado Estúdio Cidade Biodiversidade, que foi inicialmente que foi uma iniciativa da ONU, né, da Universidade das Nações Unidas, encabeçado pela professora doutora Tatiana Gada. Ela é incrível. Nossa senhora, ela dá aula de arquitetura na UTFPR. Então as pessoas do UTFPR... Não importa o que vocês acham da Tatiana, ela é incrível. Não, é porque quando a gente tem professor, normalmente a gente fica, você não aguenta mais fazer prova da Gada. Ou então, pelo amor de Deus. Só que assim, eu não tive nenhum contato dela como professora. Eu só tive como orientadora. E eu acho que ela fez coisas incríveis pra mim, assim, sabe? Tipo, me deu a oportunidade de trabalhar com um monte de coisa interessante. Tipo, eu junto com o Dr. Gabriel Rezende, a gente escreveu um capítulo de um livro
sobre qual é a situação do estudo da biodiversidade de Curitiba por Curitiba. Por exemplo, das universidades curitibanas ou dos institutos de pesquisa de Curitiba, o quanto eles estão estudando a biodiversidade da cidade. Isso é uma das coisas que a gente pesquisou. A gente também fez um estudo sobre a mobilidade das capivaras na cidade. Sim, se elas se movem através dos rios, qual a melhor forma de manter. Porque a capivara, querendo ou não, ela é um símbolo da cidade de Curitiba. Se Curitiba adotou bem capivara. Em outros lugares do Brasil é uma peste. Porque, sério, tipo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é... Tipo, infestação de capivara. Curitiba não, a gente tem tipo 200 capivaras na cidade inteira. Ok. Tá bem de boa. Adora. E daí é bom saber como essas populações se comportam. E daí é algo que a gente estudou. E como a Tatiana ela é arquiteta e urbanista, ela foca bastante na parte urbana. Então, mobilidade urbana é algo que ela estuda bastante. E o estúdio, ele reunia gente de todos backgrounds. Galera da arquitetura, galera da economia, galera de negócios, galera da biologia, galera de direito. E foi um aprendizado incrível para mim, porque daí a gente podia trocar informação todas as áreas também. com todas as áreas. Exato. Eu tive a oportunidade de falar na conferência da juventude. Ai, juventude parece tão igreja, né? Parece. Na conferência virtual dos jovens do CRI, que é o Centro de Expertise Regional, promovido pela Universidade das Nações Unidas também. Eu falei em nome do RCE de Curitiba, né, do Brasil, sobre a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. Tipo, como que a gente vê regionalmente a situação das águas. Foi bem interessante, porque eu estava aqui pelo Brasil, daí tinha uma galera pelo Canadá, em Grand Rapids, tinha uma galera da Bolívia. Isso foi online? Isso foi online, Foi bem legal, sabe? É bom. Experiência. E, toda essa comunicação com as Nações Unidas é incrível, sabe? Porque é global. Ao mesmo tempo que você está focando em algo local, você está trocando ideia com todo mundo. Sem precisar, por exemplo, poluir. Sabe? A gente não precisou todo mundo pegar um avião para ir para tal lugar e outros vai... Então, a nossa pegada ecológica é muito menor do que, por exemplo, outros tipos de convenção. Foi isso, uma das coisas que eu fiz no estúdio. Eu ajudei a organizar alguns eventos e foi incrível, sabe? A primeira vez que eu fui mediador de uma mesa redonda num evento científico foi pelo estúdio, no ISCOS, que é a International Student Sustainability. Então, eu tava vendo isso tudo e falei, cara, não, eu acho que eu fiz coisas, sabe? Que eu tinha esquecido, Caraca, sabe? Falou assim, parece que você tem uns 40 anos de idade. Tá quase, mas não. E eu tinha esquecido de tudo isso que eu tinha feito. E isso antes de ir pra Inglaterra. Nossa, tipo, isso você ainda tava na faculdade. Eu tinha 23 anos. Meu Deus. Aí eu fui pra Inglaterra e voltei, não fiz mais nada também, né? Precisava. Não, daí eu voltei da Inglaterra com 24 anos e daí eu fiz mais coisa, né? Eu trabalhei, mas isso não é tão científico, mas tudo que você produz na ciência você tem que comunicar. Porque não adianta você descobrir ou você fazer e você nunca passar pra frente. Exatamente. E eu participei de um projeto de desenvolvimento de material genético, não. Como é que é? De recursos digitais, recursos educacionais digitais. Eu participei de um projeto de recursos... Na Inglaterra? Não, aqui. Aqui? Quando eu voltei. De recursos educacionais digitais com o professor da UTFPR, Adalberto Makoski. Quem faz civil deve saber. Eu fiz alguns projetos para ele dar aula na pós-graduação, para o mestrado e com ciências de materiais, assim. Também foi algo bem legal que eu fiz. E por último, durante o meu TCC, eu trabalhei com cérebro de ratos. Então, sim, bichos tiveram que morrer para poder trabalhar. E o que eu fiz foi basicamente testar várias metodologias para fazer extração de RNA de cérebro de rato, especificamente do hipocampo. O hipocampo é um lugar muito legal. Imagina, o bagulho é louco. O bagulho é louco. Através do hipocampo, você transforma uma memória de curta duração para uma memória de longa duração. Então, eu tô falando isso aqui pra você agora.
Se essas informações não passarem pelo hipocampo, aspas, se elas não passarem pelo hipocampo, elas não vão ficar armazenadas com uma memória de longa duração. Nossa, deve ser um super problema no hipocampo, então. Sim, e tem um... Porque só as informações dos anos 90 e 2000 passam na minha cabeça, entendeu? Tipo, coreografia Axé Music. Nossa! Tá aqui, ó, no hipocampo, passou ali, ó. Tá várias vezes. guardadíssimo. Agora, as coisas importantes, cadê? E tem umas coisas que são super interessantes, que eu lembro quando eu tava escrevendo o meu TCC, cara, esse é um tópico que eu gostei muito de estudar. Tem um caso de um paciente H. Esse paciente H, ele sofreu um trauma e ele não tinha hipocampo. Porque teve que tirar o hipocampo dele. E muda um pouco a personalidade da pessoa, naturalmente. Você tá tirando um pedaço do seu cérebro. Seu encéfalo, desculpa, não é cérebro. Nossa, o meu orientador, ele sempre falava, não, é encéfalo. Cérebro é só assim. É um pedaço do encéfalo. Porque você tem várias coisas no encéfalo. Por exemplo, você tem o cerebelo, o cérebro, que são duas coisas diferentes. O cerebelo não faz parte do seu cérebro. Gente, ó, tá tudo ali, tudo é cérebro. Tudo certo. Então, eu sempre falava isso daí, ele sempre me corrigia. Encéfalo. Então você tira um pedaço do encéfalo e vai causar algumas diferenças. Sim. Então, né, não tem como. E o hipocampo, mas além disso, uma coisa que era muito interessante é que esse paciente H, ele não retia informações de longa duração. Então, o que acontecia? Eles faziam experimentos com ele, por exemplo, chegava lá e falava coisas com ele, blá, 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 blá. Ele não lembrava de você depois. Na próxima sessão de experimentos, tipo, uma semana depois, ele não lembrava que você existia. Porque não... É quase como esses filmes de comédia romântica que a gente vê, que a pessoa Drew não tem Barrymore. informação, Exato. e tem que se apaixonar todos os dias, e Exato. Adam Sandler, inclusive. Né? Adoro. Que ele não lembrava. Mas... Caramba. O que a gente tirou... muito legal. Porque, por exemplo, ele não conseguia fazer isso, mas ele conseguia aprender novas habilidades. Então, por exemplo, uma das coisas que você tem que fazer é desenhar... você tem dois lados do papel. Sim. Então você vê um e desenha o outro, sem ver o outro par. Tem uma barreira entre um e outro. E daí você desenha isso. As primeiras vezes você desenha ficar zoado, né? Mas aí você vai aprendendo. É uma habilidade motora que você tem de reproduzir algo que você está vendo. E parte dos experimentos que eram feitos com esse paciente H... Gente, tá tudo bem, ele não ficava numa jaula. E ele morava na casa dele, tava tudo bem. Ele foi por livre e espontânea vontade. Exato, não era tão agressivo assim. E uma das coisas era isso. Entre outras coisas que você pode aprender, outras habilidades que você pode adquirir. Essa habilidade ele retinha. Mas essas habilidades corporais? Físicas? Físicas e até algumas, por exemplo, como resolver um problema de matemática. Sabe aquela coisinha tipo, eu tenho um barco, 3 pessoas. Sim. Coloca 2, uma vai, 3 volta, 9 fora. Isso. Isso também era uma coisa que ele, se ele fez uma vez, ele conseguia fazer de novo. Ele não lembrava de ter feito antes. Porque essa memória não passava. Tipo, vocês podiam dar pra ele toda vez que ele fosse o mesmo problema? Ele resolvia. Na hora. Ele não resolvia na hora. Por exemplo, ele tinha a mesma graduação de aprendizado que uma pessoa que tinha hipocampo normal. Então, vamos supor, você, Tiane, eu te dou esse tipo de problema. Você vai demorar, sei lá, 1 minuto pra fazer. Tá bom. Aí, daqui a uma semana, eu te dou de novo. Daí você vai demorar meia hora. Daí, na próxima semana, 15 minutos. Na próxima semana, 15 minutos. Na próxima semana, 15 minutos. Porque vai estabilizar eventualmente, né? 15 minutos, 15 segundos. 15 segundos. Eu já fiquei, nossa, a primeira vez eu demorei 1 minuto, depois eu demorei 1 hora. Qual que é o meu problema? A primeira vez, 1 minuto. A segunda vez, 30 segundos. E a terceira, 15. A quarta, 15. Normalmente estabiliza. Porque até tem a questão do tempo mesmo. Do tempo físico. Porque quando eu disse esse do barco... você fala, resolve. Mas uma das coisas é montar uma pirâmide. Você tem 3 estacas e você tem 4 argolas. Uma maior do que a outra.
você tem que montar uma nova pirâmide, criança, né? isso, sem nunca ter o maior em cima do menor. Sim. Então por isso que eu digo que tem esse tempo. Sim. Então vamos supor que no primeiro você demore 1 minuto. Aí na semana você já seguinte, conhece 30 segundos. Se você não lembrava que você fez isso alguma vez na sua vida, você acha que isso é muito mais difícil pra você. Me parece que todas as vezes que eu fosse fazer ia dar ao mesmo tempo, né? Exato. E ele não lembrava que ele fez isso. Porque ele não lembrava nem que acontecesse esses experimentos. Mas ele tinha uma evolução igual de pessoas que tinham hipocampo. Gente, então, isso é uma das... Existiu algum tipo de explicação pra isso? Isso tem, porque olha aí. As memórias relacionadas com o desenvolvimento de habilidade não precisam passar por hipocampo para poderem ser adquiridas. Elas ficam em outra região do cérebro. Agora, memórias para se tornarem de curta para... Memórias, não habilidades. Sim. Para se tornar de curta para longa duração, precisa passar pelo hipocampo. Agora eu não lembro o nome, é porque tem um tempinho que eu não vejo, mas eu não lembro o nome do lugar exato, mas tem um local no hipocampo. O hipocampo já é um pedaço pequeno, mas tem um lugar no hipocampo que você tem a maior concentração. Se você mantém, mesmo que você perca um pedaço do hipocampo, mas mantém aquela região, show de bola. Você ainda consegue transformar memórias de curta duração para memórias de longa duração. Mas ele lembrava de coisas do passado dele, assim? Antes dele sofrer o acidente, ele lembrava tudo. Ele lembrava. Entendi. Ele sofreu um acidente, tipo... vai ficar gráfico, gente. Tipo, ele levou uma machadada na cabeça, assim, sabe? E entrou, e quando ele tirou, perdeu um pouco. Tipo entendi. isso. Ele lembrava de tudo que aconteceu antes disso. Mas ele não lembrava de nada que aconteceu depois. Que loucura. Inclusive, o que aconteceu ontem, aconteceu agora, passava meia hora, ele não lembrava. Ele não lembrava. Gente, ele era casado? Não, mas que vida doida. Então, e daí... Como é que ele lembrava de ir na pesquisa? As pessoas iam até lá. Meu Deus, que loucura. Aí chega lá, bate na porta e ele, o que vocês querem? Da frente. Ai, gente, desculpa, é cômico e trágico ao mesmo tempo. Enfim, e daí eu estudei como fazer a extração de RNA de cérebro de ratos, Wistar, pra gente poder justamente pesquisar quais proteínas estão relacionadas com a formação de memórias de longa duração. Porque, por exemplo, se a gente conseguir descobrir uma proteína específica que está muito relacionada com esse processo... Cara, eu devia ter estudado pra falar isso aqui, porque eu sei o nome de todas as proteínas, eu estudei tudo isso, eu fiz parte. Tem uma você poderia, por exemplo, usar elas como um medicamento para Alzheimer. Porque Alzheimer justamente são pessoas que não conseguem formar memórias de longa duração, ou têm mais dificuldade para formar memórias de longa duração. Já se sabe hoje que em ratos, não necessariamente humanos, ratos, quando eles são estimulados a pensar, a fazer coisas, eles normalmente não têm déficit de memória quando eles são mais velhos. E uma das coisas que você pode fazer, como cientistas, é modificar o rato, ou então tratar o rato para ele desenvolver uma forma de Alzheimer. Ou você tem um rato transgênico que todos os clones dele vão desenvolver Alzheimer, porque eles produzem algo que façam que eles não tenham retenção de memória depois de um tempo, né, depois de certa idade da vida. Ou você espera ele viver lá 3 meses e começa a injetar alguma proteína específica nele para ele começar a perder a memória, de propósito. Você faz isso de propósito para simular um Alzheimer. Então a gente sabe que, por exemplo, ratos, está lá, desde sempre a gente está estimulando. O que a gente estimulava da seguinte forma: a gente colocava eles normalmente eles ficam numa jaulinha, né? Uma gaiolinha pequena, com mais um rato às vezes. Ou sozinho. A gente fazia estimulação de duas formas diferentes. Fazia uma mansão, jaula pra eles, que tipo assim, muito grande. E a gente tinha vários brinquedinhos que a gente ia mudando. A cada semana colocava um brinquedo novo, porque quando tem alguma coisa nova, o rato ele é estimulado a analisar, a ver aquilo, a pesquisar, a brincar, para ver como é que é. Exato. Isso é uma das coisas que aumenta, mas no caso de ratos especificamente, o que mais aumentava era a sociabilidade. Se eles tinham outros ratos para sociabilizar, eles tinham menor problema de perda de memória. Caramba! No caso de humanos, provavelmente não é isso. Provavelmente é mais o estímulo mesmo. Tem algo para estimular a fazer. Por exemplo,
sabe, aqueles velhos que faz a palavra cruzada. Sim, porque te faz lembrar o tempo inteiro, Sudoku. Mas até a socialização também. A socialização porque também. Eu vejo, tipo, a minha avó ela tem Alzheimer. E a gente descobriu muito tempo, mas demorou bastante pro Alzheimer dela progredir, porque ela era uma dessas senhoras que ia pra baile, ia pra viagem, ia pra fazer muita palavra cruzada. Então eu acho que é um conjunto, né, também. Assim, não é que, ai, nossa, vai curar. Mas assim, diminui bastante o processo, exato. E daí você poderia isso ou também para pessoas que não têm. Certo, sim. Mas que querem melhorar a capacidade de... Mas até pra gente que ainda é jovem, que geralmente o Alzheimer se manifesta em pessoas mais velhas, né? Pra gente que ainda é jovem, também é importante ter esse tipo de estímulo. Exato, sim. Porque a gente não sabe se a gente vai ter um nome. E daí o que a gente tá pesquisando é, por exemplo, achar uma coisa que poderia virar um remédio. Para poder estimular o aumento, a produção de uma proteína, ou então efetivamente usar aquela proteína como reposição. Por exemplo, aí você toma aquilo e show de bola, sua memória vai ficar um pouquinho melhor. Mas aí de uma forma científica, não, toma ginseng e tal. Porque não tem pesquisa sobre isso. Então, essa foi a base. Isso. Sim, então essa foi a base. Eu fiz o primeiro passo, né, que foi como que extrai o RNA de forma barata. Como que eu extraio RNA de forma barata e efetiva. E depois a gente vai estudar os RNAs para saber o que o hipocampo está produzindo. Que proteína. Você lembra quando o RNA produz a proteína? Então, para você ver quais... E se você extrair DNA, você vai ver tudo. RNA é só o que a célula vai precisar, porque a célula não vai ficar transcrevendo tudo aí que nem a louca. Ela vai transcrever o que ela precisa. Então a gente fez isso. Eu acho legal falar que a gente falou no começo desse áudio que a gente é vegetariano, né? E você agora tá falando que você fez experimentos em ratos. E o João fez uma coisa muito legal no TCC dele, que ele, assim, ele tentou ao máximo reduzir o número de ratos que ele ia precisar no experimento. Então, assim, teve todo um cuidado, porque, infelizmente, quando a gente tá falando de ciência, a gente tem que testar, não modelo animal. Outra alternativa, né? Isso é verdade. Eu não lembrava disso, mas é bem verdade. Quando foi proposto a fazer o experimento, eu acredito, com 50 ratos. Eu não queria, porque eu já era vegetariano. E eu olhei, cara, eu acho que não precisa. Eu acho que a gente consegue fazer de uma forma que ainda seja estatisticamente válido, mas que use o menor número de animais possível. Eu pedi para o meu orientador, meu co-orientador e para minha orientadora, se eu fizesse uma proposta para eles, se eles aprovariam ou não. Eles falaram, olha, vai, pesquise, estuda, calcule e veja se faz sentido. E daí eu tentei ao máximo. O cérebro de rato é pequeno. O hipocampo é menor ainda. Nossa. E o que eu propus foi dividir o hipocampo em 3 pedaços e a gente testar assim. Então, para cada rato, a gente podia fazer 3 experimentos, em vez de fazer um experimento por rato. Tudo bem. Isso, por exemplo, diminuiu em 1/3 a quantidade de animais que a gente ia utilizar. E chegou um momento que, quando eu achei que não precisava mais fazer experimento, por exemplo, eu já testei um método, não funcionou. Eu testei ele de novo, não funcionou. E não achei um bom motivo, às vezes só não funcionava. Eu tentava fazer com a outra amostra que a gente tinha, não do hipocampo. Fazer uma amostra de qualquer outra coisa, para ver se pelo menos... Porque assim, o cérebro é um tecido muito gorduroso. Então eu tentava fazer com tecido não gorduroso para ver se funcionava. E se funcionava, ou funcionava muito mal, ou não funcionava, eu nem tentava pegar mais um rato, porque não ia funcionar. Exatamente. Ou então eu tentava fazer com tecido adiposo. Justamente para testar, para ver se eu consigo acessar RNA através de um tecido que é altamente gorduroso. E daí eu não precisava matar mais um rato para isso. É claro, esses experimentos que eu fiz, que não era o tecido do cérebro, não entrou na minha pesquisa. Porque minha pesquisa não estava falando sobre tecido do cérebro. Sim. No entanto, para mim foi suficiente para validar. Exato. Exatamente. O sacrifício, né? Mas você vai, tanto é que a palavra usada é sacrificar. Não é matar o rato. Não. Você vai sacrificar. A gente precisa sacrificar 3 ratos. A gente fala a palavra sacrificar e ela tem o significado que ela tem. Sim. E, enfim, ainda é um modelo bom, um modelo importante, que, por exemplo, e assim, a outra saída seria fazer em seres humanos.
Mas não estamos podendo, né? né? A gente não tem... preferir sacrificar os ratos, É, infelizmente. entendeu? Então outro modelo seria isso. E esse é um modelo bom. Nesse caso específico é um modelo bom. Nem todas as doenças podem ser experimentadas em ratos, nem todas podem ser em coelho. Algumas coisas a gente pode experimentar in vitro, tem bastante coisa que dá para ser vista in vitro. Mas assim, in vitro normalmente é antes do in vivo. In vivo no bicho. Em algum momento vai ter que ser experimentado em animais. Se a gente for usar em humanos, sim. Se não, não tem porquê. Não tem porquê, exato. Mas se a gente for, daí precisa. Enfim, daí meu mestrado, blá. E daí a carta do doutorado. Enfim, então, daí na carta do doutorado foi justamente isso. Eu fui colocando essas experiências. E quando eu tava escrevendo, eu falei, nossa... Arrasei. Sabe, tipo, eu fiz coisas durante a minha vida. Porque eu tava muito me duvidando, assim. Porque o meu mestrado foi bem horrível, assim, sabe? Eu fui bem estático. Eu fiz bem pouca coisa relacionada com ciência durante o meu mestrado. Eu só fiz o meu mestrado, sabe? Enquanto na graduação eu fiz de tudo, sabe? Foi pra tudo quanto é lado. E eu tava assim, foram 2 anos que eu fiquei muito me duvidando. Agora quando eu tava escrevendo minha carta de apresentação do doutorado, eu falei, cara, eu não sou tão cagado. Eu não sou tão zoado quanto eu tava achando que eu era. E isso é uma coisa que eu achei interessante, né? Quanto tempo a gente já tá gravando aqui? 1h20. Eita. Já é bom acabar. Já é bom tá encerrando. Enfim, acho que foi um grande monólogo da minha parte. Mas quando o assunto é ciência, é isso. Eu vou ser a entrevistadora, tá? Eu vou ser entrevistado, porque assim, né? Eu vou ser a pessoa com perguntas idiotas, do tipo, todos os galinhos. Ele tinha esposa? Todos os ovos nascem pintinhos, adoro essa. Ou tipo, você era casado? Porque, né, gente? Mas é uma pergunta real, tá ligado? Claro, tipo, eu sou a pessoa leiga aqui que tá aí nas questões, né? Então foi isso, pra conhecer um pouquinho mais da minha vida científica. Obrigada. Imagina que a gente passou um episódio inteiro falando só das suas experiências. Tipo, tem muita coisa pra falar de ciência. E tem muita, exato, tem muita coisa pra falar. Enfim. Não vou continuar me estendendo, porque se eu for, tem muita coisa pra falar, tipo tal coisa, não sei o quê, daí a gente vai ficar falando. Enfim, semana que vem a gente vai falar mais alguma coisa específica sobre arte, e eu gostaria, não sei sobre o quê, sobre qual vai ser o tema, mas vai ser algum tema relacionado com arte. Sim, vamos pensar até lá, e semana que vem... Tem muita coisa pra acontecer essa semana. Sim, e a gente se vê... Como eu disse, segue a gente, a mim, João321 no Twitter. E se quiser falar comigo, manda um DM aí, rola. Daí eu me taguei lá. Pode dar sugestões de coisas pra gente falar. Pode falar, nossa, vocês estão falando altos erros aí. Também. Estamos aí abertos a críticas. Né, gente? Aquele grandíssimo beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.